Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada hoje sobre você, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Eu gostaria nessa tarde de partilhar com vocês sobre a solenidade de Corpus Christi. O que é Corpus Christi? É uma palavra latina que significa corpo de Cristo ou corpo do Senhor. Então, essa solenidade católica escolheu-se um dia para que pudéssemos comemorar a Eucaristia. Não que nós não comemoramos todos os dias, isso acontece, mas de uma forma mais solene, uma forma mais importante, para que nós fizéssemos memória do corpo e sangue de Cristo que se transforma em alimento na vida de cada um de nós. Eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 48. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes responde: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, a gente observa nesse evangelho que Jesus, então, lá na sinagoga de Cafarnaum, faz o seu discurso eucarístico, preparando os seus discípulos para a instituição da Eucaristia. Jesus aqui já estava na sua vida pública, então já fazia muitos sinais, muitos prodígios, curas e milagres. E as pessoas iam atrás de Jesus buscando isso, porque se encantavam com aquilo que ele dizia, se encantavam com aquilo que ele fazia e estavam seguindo Jesus. E de uma maneira especial, Jesus faz esse discurso eucarístico diante da sinagoga de Cafarnaum. E ali também existiam muitos judeus. A sinagoga é o lugar de reunião dos judeus. Então ali existiam também, além desses outros discípulos de outras localidades, existiam também esses judeus que ali estavam. E ele começa então o seu discurso fazendo esse comparativo entre o maná e Jesus, o próprio Jesus, que é o pão vivo descido do céu. Por quê? Porque na cultura judaica, Moisés é uma figura muito importante. É aquele profeta que foi enviado por Deus para libertar o seu povo do Egito. E durante o tempo que eles passaram no Egito, os 40 anos, eles, com poucas coisas para comer, é claro, porque estavam ali no deserto, durante os 40 anos que eles permaneceram no deserto, eles então recebem do céu o maná, que era o alimento para alimentar a carne, para que eles não viessem a perecer. Então, por isso Jesus faz esse comparativo. Seus pais comeram maná no deserto, mas morreram.
Mas eu que sou o pão da vida, né, quem come desse pão tem a vida eterna. Diferente do maná, que era só para alimentar o corpo, o pão da vida eterna, que é Jesus, que é a Eucaristia, ele vem então para alimentar o nosso espírito. Ele traz para nós a vida eterna, ele traz para nós a ressurreição. Então Jesus não fala que esse pão parece, é tipo a minha carne, não. É verdadeiramente o meu corpo e o meu sangue. Então na Eucaristia a gente vê ali a forma, né, de pão, permanece a forma de pão, permanece ali a forma de sangue, mas a essência, a substância, né, é transformada, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E a gente pode comprovar isso através dos inúmeros milagres eucarísticos que acontecem na nossa igreja. Se você quiser pesquisar de novo depois, nós já falamos isso em outro encontro, mas pesquise sobre milagres eucarísticos. Né? Um dos mais famosos é o de Lanciano, na Itália. Então, assim, são milagres que qualquer um que estiver chegar nesses lugares que aconteceu, pode ver aquele milagre. Existe até hoje, é conservado até hoje. Então, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E continuando na passagem, após ele fazer essa comparação entre o maná e esse pão descido do céu, que é o próprio Jesus, de nos prometer a vida eterna, que aquele que não comunga do corpo do Senhor não terá a vida eterna, né? Nos prometer a ressurreição, os judeus então se escandalizam. Mas assim, como esse homem pode dar a sua própria carne para nós comermos? Então a gente observa que aquelas pessoas que antes seguiam Jesus, né, pelas coisas que ele fazia, né, interessadas em ver, em escutar, ainda eram pessoas imaturas na fé. Porque a partir do momento que fala algo, que eles se sentem escandalizados, que eles não entendem, lá na passagem no final fala, né? E a partir dali muitos abandonaram, muitos deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque não tiveram fé o suficiente para confiar naquilo que Jesus estava dizendo, mesmo sendo algo difícil de se compreender naquele momento. E aí na seguinte a passagem, Jesus pergunta até para os seus apóstolos, né? E vocês também não querem ir embora? E aí eles respondem, Senhor, a quem nós iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então essa deve ser a atitude de cada um de nós cristãos. Acreditar. Quantas as vezes nós temos essa oportunidade de comungar e não participamos da missa? Às vezes não damos o verdadeiro valor que a Eucaristia merece, como o corpo e sangue do Senhor. A gente comunga de qualquer jeito, comunga, volta e senta no nosso banco, esquece que naquele momento da comunhão, Jesus está em nós. É a hora de nós estarmos em oração, é a hora de nós estarmos conversando com aquele que precisa ser o centro das nossas vidas. Então nós somos chamados, nessa solenidade de Corpus Christi, a refletir como anda a minha vivência com a Eucaristia, como anda a minha fé. Todas as vezes na Sagrada Missa nós temos que falar isso, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Para a gente não perder a fé na presença viva e real de Jesus na Eucaristia. E Corpus Christi também é um dia de guarda, né? Uma festa, uma solenidade, uma festa importantíssima na igreja, e também um dia de guarda. Dia de guarda a gente faz o quê? Nós temos a obrigação, é ruim falar isso, né? A obrigação deveria ser um desejo profundo do nosso coração. Mas a igreja pede com que nós participemos da Santa Missa. Aquela mesma obrigação que nós temos de participar do domingo, nós precisamos também participar da solenidade de Corpus Christi. Então, a gente, na nossa paróquia aqui em Firminópolis, eu sei que tem missa às 8 horas da manhã e às 19, que a gente organiza o nosso dia para estar participando da solenidade de Corpus Christi. E essa solenidade ela acontece sempre 2 semanas, né, depois de Pentecostes. No domingo anterior, nós tivemos a festa da Santíssima Trindade. E nessa quinta-feira, então, nós celebramos Corpus Christi. E por que quinta-feira? Porque foi na quinta-feira que Jesus instituiu a Eucaristia, na última ceia com seus apóstolos. E a gente observa em tempos normais, né, agora infelizmente nós estamos deixando de participar de muita coisa por conta da pandemia, mas como é bonita a festa de Corpus Christi, né? Nós fazemos as procissões na rua da cidade, né, para testemunhar publicamente a nossa adoração à Santíssima Eucaristia, a Jesus Eucarístico no meio de nós. A gente faz adoração, confecciona-se os tapetes, né? Tem lugar que tem tão enraizada
essa cultura de confeccionar esses tapetes, principalmente em serragem, ficam tão bonitos os tapetes, para que ali o sacerdote possa passar com o sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia, né? Com o Rei das nossas vidas, com aquele que se deu por amor a cada um de nós para se tornar alimento espiritual na nossa vida. E a gente vê os desenhos, né, desses tapetes, todos eles remetem à Eucaristia, né? São desenhos que remetem à Sagrada Escritura, à Eucaristia, para que a gente possa ter essa vivência maior da fé, para que a gente possa entrar no clima. Como é bom, né? Como é bonito. Quando a gente tem a oportunidade, infelizmente, nós não teremos procissões esse ano, mas que a gente possa, assim, participar, então, da missa, né, da adoração, que será, amanhã terá adoração o dia todo, que a gente possa fazer esse esforço, né, que a gente possa, principalmente, ter esse desejo, muito mais que fazer esforço, que a gente possa pedir ao Senhor, que nos dê esse desejo de estar com Ele. E quando que começou a origem dessa solenidade? Foi lá no século XIII, né, mais ou menos cerca de 750 anos atrás, quando uma monja chamada Santa Juliana de Liege, que era uma monja lá da Bélgica, ela começa a ter visões desde a sua adolescência e sobre esse desejo que Jesus tinha, que o mistério da Eucaristia ele fosse celebrado, né, no nosso calendário litúrgico. Então, uma das suas visualizações, ela vê então uma lua cheia, com uma rachadura no meio, e Deus lhe revela que aquela lua significava a igreja do seu tempo, e a rachadura ali representava essa ausência de uma solenidade que pudesse honrar a Santa Eucaristia, a presença viva de Jesus no meio de nós. Então, alguns anos após a morte de Santa Juliana, essa solenidade começa a acontecer ali na igreja particular da Bélgica, Itália, Alemanha, e em seguida, né, com o incentivo do Papa Urbano IV, ela então começa a espalhar pela igreja geral, pelo mundo inteiro. E um fato interessante que é o ofício cantado, né, nessa solenidade foi composto por São Tomás de Aquino, né, ele venceu um concurso ali, ele foi composto por ele. E mais uma vez lembrando que ela acontece na quinta-feira, por causa da instituição da Eucaristia, e naquele momento ali, né, todas as missas nós celebramos a Eucaristia, mas lembrando que ali acontece um milagre, na consagração daquele pão e vinho, elementos tão comuns, né, daquela época de Jesus, tanto na mesa do pobre como na mesa do rico, tinha o pão, tinha a água, tinha o vinho, e ele escolhe esses elementos simples, que a partir dali se transubstanciam, né, se transformam a sua essência em verdadeiramente corpo e sangue. Que nós possamos ter essa consciência e, principalmente, que nós possamos amar a Eucaristia, ser desejosos de participar de mais missas, né, de estar mais próximo a Jesus, de estar em adoração, que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê a fé. Aquelas pessoas, né, quando Jesus faz esse discurso, essa palavra que nós lemos hoje, elas abandonam Jesus por causa da fé. Que nós também não façamos o mesmo. É que nós, por motivos fúteis às vezes, por falta de fé, a verdade, na maioria das vezes, que a gente não abandone Jesus, que a gente peça a Ele a graça de todos os dias nos tornar homens e mulheres perseverantes e, principalmente, que nós tenhamos a certeza que é a Eucaristia, que essa presença viva e real de Jesus no meio de nós, que vem nos fortalecer na fé, vem nos tornar perseverantes, vem nos ajudar a vencer as tentações da nossa vida, a fugir das tentações de pecado e, principalmente, ela que nos dá maior intimidade com Jesus. Que a partir do momento que nós comungarmos, que Jesus está ali conosco, que nós possamos nos sentir verdadeiros sagrados, né? Que a gente prepare a nossa casa interior, o nosso coração, da melhor forma possível, para receber o Rei das nossas vidas. Amém? Eu te desejo um excelente feriado de Corpus Christi. Não esqueça de participar da missa, né? Fique alguns momentos ali em adoração com Jesus. Peça a Ele essa graça de sempre colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. E temos essa certeza que é Ele que nos alimenta, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, que é Ele que nos sustenta na fé. Amém? Fiquemos todos selados e abençoados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.